A paz! Hoje nós estaremos compartilhando com vocês no livro de Gênesis, capítulo 3. Observe no versículo 5. Olha o que diz: porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Versículo 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Observa o versículo 7 ainda. Então os olhos de ambos foram abertos, e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Apenas esses 3 versículos, nós vamos aqui compartilhar algo da parte do Senhor, onde nós precisamos entender esse abrir dos olhos, onde nós às vezes não conseguimos entender. No versículo 7 diz que então os olhos de ambos foram abertos. Eu quero convidar você a entrar nessa jornada da palavra do Senhor, de estudarmos as riquezas insondáveis de Cristo através da palavra. Hoje eu quero me deter aqui sobre eles juntaram, pois, folha de figueira e cobriram-se. O que tem a ver as folhas de figueira? O que realmente a figueira aponta na palavra do Senhor? O livro de Oséias, capítulo 9, versículo 10, diz que o povo de Israel é comparado aos primeiros frutos da figueira. E logo no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 19, Jesus está ali amaldiçoando uma figueira que não dá frutos, simbolizando então a rejeição de Israel. Com isso nós podemos aqui conjecturar, entendendo que na história da humanidade, quando houve a queda, o homem, ele, com suas próprias mãos, ele tentou buscar algo provisório para solucionar o seu problema da queda. Então ele pega folhas de figueira, que aponta ali também para o povo de Israel. O povo de Israel está simbolizado por essa figueira, pelos frutos dessa figueira. Entendendo então que o povo de Israel, eles estavam de uma forma também provisória, para que Deus pudesse ter o seu povo, como ele sempre tentou arrebanhar, ele sempre tentou acolher o povo de Israel. E todos nós que sabemos da história, vimos vários filmes relatando sobre o cuidado e todas as formas que o Senhor juntou aquele povo de Israel. E dentro disso nós vamos entender o seguinte, que no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, 19, quando Jesus amaldiçoa aquela figueira, simbolizando então a rejeição do povo de Israel, que todo aquele povo ali, principalmente Jerusalém, se você estudar toda a história, você vai ver que Jerusalém foi destruída por cerca de 12 vezes. E na sua última vez, ela começa agora a ser reconstruída. E em 1967, ela então deu o brado de independência e se tornou um Estado. Então nós precisamos compreender as grandezas e as riquezas do Senhor. Que o figo, ele é uma fruta que ele também é um energético. Os soldados da guerra, naquela época, eles levavam pastas de amendoim e pastas de figo, para que eles pudessem ter energia. Eles levavam também consigo mel, que tudo isso era energético para eles, para que eles pudessem ter força para lutar as suas batalhas. Então nós vamos entendendo que dentro da palavra do Senhor, o Senhor também
hoje Ele traz um plano de salvação para nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você se detesse no assunto simplesmente que a figueira, ela está apontando para Israel. Mas a figueira, ela já foi um fruto onde o Senhor Jesus rejeitou, que simboliza o povo de Israel. Hoje nós temos um novo evangelho apontado para Cristo. E Cristo aponta para a semente do trigo. E essa semente do trigo, ela aponta para o pão. Por isso que ele se apresentou como o pão da vida. Então, nós vamos vendo aqui essa forma como Deus está falando conosco através da palavra dele, de uma forma muito linda e rica. E eu quero convidar você para estar comigo, estudando mais sobre o grão de trigo que se apresentou, depois de ser moído, ele se transforma no pão da vida. E que pela rejeição da figueira que aponta para o povo de Israel, hoje nós temos o pão da vida, o Senhor Jesus Cristo. E agora nós vemos aqui que na tentativa de Adão e Eva de se cobrir com essas folhas de figueira, se você continuar o texto, você vai ver que o próprio Deus providenciou uma roupa. Então aqui no texto, o Senhor Jesus, o nosso Senhor Deus, ele entra ali com sua forma apontando para Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aquelas vestes feitas pelo próprio Deus, que ele fez ali e está mostrando aqui na palavra do Senhor, que ele mesmo cobriu, ele mesmo vestiu. E agora nós vamos ver que quando esse animal ali é morto, apontando para o sangue de Cristo, apontando para o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Esteja conosco, nos acompanhe nessa jornada de estudos pela palavra do Senhor, em o nome de Jesus.